Hoje vai ser uma live bem emocionante, que vai ser maravilhosa, que é a Fernanda. E se você tem alguma coisa pendente aí para falar sobre, então fica na live que vai fazer muita diferença. Botei florzinhas para te receber. Ah, eu amei! Olá, gente! Muito obrigada pela presença mais uma vez, né? Muitas carinhas conhecidas, né, Gi? Isso. E quero falar para as pessoas como que eu te conheci, como que você fez assim a diferença na minha vida e como que você já era diferenciada naquela época quando você era professora da minha filha na Jacobina, no colégio, na creche que fica ali na Tijuca, que é da Laura e da Patrícia. Minhas filhas começaram a vida lá escolar dentro dessa escola e você era uma professora assim bem diferenciada e eu falava para você o quanto que eu te enxergava com a lente de aumento e o quanto que você mexia comigo com as coisas que você falava. Quando eu dava aula, eu comecei a aula de educação física e emocional com você. E Foi. eu lembro quando que eu falava assim, Fernanda, vamos colocar isso, você tem um olhar que vai além do meu olhar. Ela pegava um produto que eu dava para ela, uma brincadeira que eu dava para ela para poder estimular o corpo, a respiração, e ela criava em cima daquilo. Então a criatividade da Fernanda era além. Eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tenho que ficar perto dessa pessoa, porque ela vai me ensinar muito. E minhas filhas tiveram que sair por causa da idade, e a gente ficava se falando só pelas redes sociais, até que aconteceu uma tragédia na vida da Fernanda. Fernanda, você quer que eu adiante ou você quer contar? Você pode ficar à vontade. Eu acho que você pode contar. Tá. A tragédia e o que veio também do lado da tragédia, né? O que você recebeu de bônus do lado dessa tragédia e você quer dividir, compartilhar tudo isso, toda essa experiência que doeu muito, mas também que edificou muito a sua vida e com certeza vai edificar a vida de todos nós que estamos aqui. Primeiramente, boa tarde, né, para todas. Realmente, assim, a gente se conheceu. Eu entendo assim que Deus ele coloca pessoas na nossa vida, né? E a Gi é uma dessas pessoas. A gente sempre se deu muito bem e realmente a gente tinha muito essa troca, né? Desde aquela época da Jacobina, eu já enfrentava algumas situações em relação à falta de perdão por uma situação que tinha acontecido recentemente. Eu tinha começado a namorar uma pessoa e o meu namorado até então, hoje marido, né? Ele tinha sido casado com uma outra pessoa e ele, enfim, não deu certo o relacionamento. Essa pessoa, ela atrapalhava um pouco o nosso relacionamento e isso começou a gerar em nós, assim, muitas brigas, muitas situações ruins, né? Enfim, começou a gerar feridas. Até que nós descobrimos que o filho que o meu marido tinha com essa pessoa não era filho dele. E quando nós descobrimos isso ainda nem foi a tragédia, né? Apesar de ser realmente uma coisa dolorosa também, mais até para ele, a gente descobriu que tudo aquilo, né? Havia uma mentira e realmente isso deixou o meu marido muito, muito mal, né? Muito ferido. E eu sempre com ele nesse processo. Quantos anos tinha a criança quando vocês descobriram que a criança não era filho do seu marido? Ele ia fazer 3 anos. Hoje ele tá com 8 para 9. E aí, quando a gente descobriu isso, criou-se aquele bloqueio no meu marido de caraca, como que eu vou ser pai de uma criança que não é meu filho? E aí, por algum tempo, ele meio que rejeitou essa criança, mas assim, eu não julgo, porque realmente, para nós, seres humanos, é muito complicado conviver com algumas situações. Mas ele, ao mesmo tempo que ele criou esse bloqueio, eu via nele, além do caráter, uma força para resgatar isso. Porque eu entendia que o João Miguel não tinha culpa do que tinha acontecido, né?
Mas só que Eu lembro que nós conversávamos sobre isso durante as aulas. sim, No sim. intervalo entre aula e outra, você falava assim, Gisele, eu sinto isso, eu sinto aquilo, e eram coisas que não eram muito boas, né? Que você sentia. E eu não me lembro mais o que eu falava pra você, não, mas eu me lembro você falando. Me lembro perfeitamente. Era tão ruim porque, assim, nessa época eu já era cristã, mas eu posso dizer que não era uma cristã que entendia muitas coisas. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente disso. Mas eu lembro que quando eu pensava na ex-mulher dele, quando eu falava algumas coisas sobre ela, eu sentia o gosto de sangue na boca. Tamanho ódio. Nossa! Sim. Tamanho ódio que eu tinha por tudo. Pelo fato dela meio que inventar coisas, de alguma forma tentar infernizar o meu relacionamento com o meu marido, que até então era noivo na época. É, e o fato dela também meio que abrir mão do filho, sabe? Porque nessa época o meu marido criava junto com a minha sogra o João Miguel. E ela vivendo a vida dela, então tudo isso gerou em mim uma raiva muito grande. E isso começou a influenciar muito negativamente o meu relacionamento com o Wanderson. Porque eu achava que ele tinha que se impor mais, eu achava que ele tinha que entregar o filho para ela, para que ela tivesse a responsabilidade, né? Eu achava que ele não tinha que ter essa responsabilidade, uma vez que ele não era o pai verdadeiro. Então, eu também tive uma visão muito deturpada de tudo isso e eu entendo que eu facilitei o ódio dele crescer muito mais, sabe? Porque no momento que ele escolheu que ele queria continuar sendo o pai do João Miguel, eu deveria ter entendido e escolhido eu se eu queria continuar ou não. Eu não deveria ter influenciado nessa escolha dele, né? Ou transferido essa responsabilidade para ele. Sim, sim. E o que que Posso aconteceu? pedir uma coisa? Que todo mundo que está aqui, se vocês lembraram de alguém que está precisando perdoar alguém ou com falta de perdão por si próprio ou por outra pessoa, vai nesse aviãozinho aí embaixo e encaminha para muitas pessoas que o que ela vai contar para vocês vai fazer toda a diferença na vida de vocês e na vida dessa pessoa que você for escolher. Então, espalhe essa live para poder chegar a mais pessoas e essa mensagem linda que vai tocar a alma de todo mundo vai poder valer a pena, né? A gente está aqui nessa tarde. Pode continuar, desculpa ter te interrompido. Sem problemas. E o que que acontece? Eu entendo que feridas, né, que são geradas na vida da gente, geram muitos bloqueios. Então, foi o que aconteceu. Eu tinha essa ferida, porque eu achava que a nossa vida deveria começar eu e ele, sem o João Miguel. Mas, ao mesmo tempo, eu também não demonstrei isso para ele. Pelo contrário, eu queria mostrar que eu estava junto com ele para qualquer coisa. E ele se sentiu, como que eu posso dizer? Ele se sentiu abraçado por mim nesse momento. E ele começou a seguir um rumo e eu segui outro. Eu lembro que nas vésperas do nosso casamento, faltando muito pouco pra gente se casar, o sorrinho tá latindo, acho que não sei se tá interferindo na minha voz. Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo a Fê? Acho que agora melhorou. Então vai, continua. E aí, o que que acontece? Quando a gente estava nas vésperas de casar, eu fiquei muito bloqueada e praticamente quis desistir do casamento, porque eu comecei a colocar na balança, sabe? Se eu realmente queria continuar, enfim, nesse relacionamento com esse monte de coisa, porque hoje isso gerou tanto problema que a minha relação com a minha sogra ficou totalmente deturpada, a minha relação com o meu marido, a gente resolveu que íamos nos casar, nos casamos, o nosso primeiro ano de casamento foi horrível, exatamente por isso. Porque, assim, a gente não conseguia. E todas as vezes que o João Miguel ia para nossa casa, era um problema gigante. Porque eu achava que ele não devia ir. Eu achava que a gente não devia ter a obrigação de estar com ele se a mãe dele mesmo não estava. Então, assim, era um ódio mortal mesmo. Eu lembro que algumas vezes eu cheguei a desejar que ela morresse. Porque eu pensava assim, se ela morrer, então vai ser melhor, porque aí a responsabilidade já vai ser nossa mesmo. Pelo menos ela não vai ficar curtindo a vida dela igual ela curte. Então, assim, Uau. sabe? Exatamente. Pensamentos muito exacerbados, assim, que atrapalhou muito. E depois aí eu lembro a gente acha que o autor da novela é exagerado, só que não, né? Não, de maneira nenhuma.
É tipo aquilo, né? A vida imita a arte ou a arte que imita a vida, né? É difícil saber. E aí, o que que acontece? Eu lembro que eu comecei a fazer alguns cursos na igreja e sempre tinha esse foco do perdão. E eu não aceitava, porque eu achava que eu não devia ter que perdoar ela, nem pedir perdão para ela, porque, na verdade, quem fez tudo de errado foi ela. De ter enganado o meu marido, de ter dito que estava grávida dele e não estava. Então, eu achava que eu não tinha esse papel de perdoar nem de pedir perdão, muito menos de pedir perdão, né? Só que, Gi, eu aprendi nesse meio do caminho uma coisa muito interessante, que o espelho ele existe não é à toa, né? Quando a gente se reflete no espelho, a gente tem que entender que quando a gente aponta o dedo pro outro, tem outros dedos apontados pra gente. E da mesma forma que ela gerou tanto mal pra gente, eu também gerava mal pra ela quando eu retinha o perdão, quando eu desejava a morte pra ela, quando eu falava coisas que amaldiçoavam a vida dela. Então, de uma certa forma, eu estava fazendo o mesmo que ela. Porque não existe essa história de pecadinho e pecadão, né? Da mesma forma que ela feria a gente, de uma certa forma eu também feria ela, o meu marido feria, enfim. E aí, nesse processo, a gente começou a... Eu, particularmente, né, comecei a falar com meu marido que a gente precisava arrumar um jeito de conseguir perdoar ela. Eu sei que era difícil para ele, muito mais difícil até do que para mim, né? Porque o meu caso era mais a questão de tipo assim, ele ter sido ferido por ela. Então, se ele liberasse o perdão, eu acredito que eu também conseguiria. Mas o caso dele era muito pior, né? Porque, poxa, ele foi traído, era, né? Descobriu. Porque eu imagino que a gente descobrir que não é pai de uma criança que você tinha como filho, deve ser tirar o chão, né? Enfim. E ao contrário também, né, Fernanda? Você ser filho e acreditar que ele é teu pai e, de repente, essa imagem de ser desconstruída. Ô, Fernanda, estão falando que o seu som tá ficando abafado. Você tá perto do seu sinal de internet? Tô perto. Eu vou botar o fone, porque de repente pode ser que melhore. Peraí. Tá. Doutora Andréia, seja bem-vinda, neurologista pediátrica aqui com a gente. Ela tá falando sobre perdão, doutora Andréia, sobre como que o falecimento da filha dela, que era especial, mas ela não sabia que era especial, e como que esse falecimento, essa perda Saladora. Obrigada. Mexeu com todas as estruturas dela, emocionais, e como que isso trouxe vida para a vida dela, né? Sim. E ela tá compartilhando toda essa história muito bonita aqui pra gente agora. Então, e aí eu lembro que eu falei com meu marido que a gente precisava procurar algum meio de tentar liberar o perdão sobre a vida dela, mas até então eu não pensava por ela, para beneficiar ela, e sim para beneficiar a gente, enquanto casal, enquanto pais do Miguel, né? Enfim, porque eu tinha muito esse bloqueio com ele também, eu não conseguia enxergar o Miguel como meu filho, porque de uma certa forma, se eu casei com o Wanderson e ele quis continuar sendo pai, na teoria eu também sou um pouco mãe, até porque eu vou ajudar ele na criação e tudo, né? E aí eu comecei a gerar isso dentro de mim, mas eu não conseguia saber como que eu ia perdoar. Na verdade, ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria, a verdade era essa. E aí o que que aconteceu? Eu lembro que eu engravidei, né? Com 2 anos de casada eu engravidei da Helena, que é a nossa princesa e vai ser para sempre. E aí eu lembro que quando eu contei pro Wanderson que eu tava grávida, ele se emocionou muito. E ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou comigo: agora eu sei o que é ser pai. Agora eu vou ser pai de verdade. E aí, naquele momento, eu me senti muito importante. Porque eu pensei, puxa vida, eu estou dando um filho ou a filha que ele tanto desejou, que ele tanto sonhou e que ele tanto merece, né? E aí a gestação correu toda normal, a gente fez as ultras tudo normal, ela sempre muito saudável, segundo os médicos. Ela nasceu perfeita, maravilhosa, com o Apgar, né? Para quem é médico aí sabe, o Apgar, aquela taxazinha que é medida, 8 e depois 9. Então, assim, ela nunca demonstrou nada, ela nunca demonstrou que tinha nada, né? E ela viveu assim até os 3 meses e meio. Até um belo dia que a minha filha passou mal em casa, eu achei que... Na verdade, ela não passou mal, ela começou a chorar muito, um choro que eu nunca tinha visto.
porque ela nunca teve cólica, ela nunca teve nada. Então eu nunca tinha visto aquele choro, um choro sentido, um choro doído. E eu fiquei muito assustada naquele momento, tirei toda a roupinha dela para ver se podia ser algum bichinho, alguma coisa que eu não estivesse vendo. E aí eu descobri que não tinha nada, imaginei que pudesse ser a tal da cólica e resolvi que ia dar um Luftal e ia ficar observando para ver se ia melhorar. E, na verdade, o choro cessou, mas ela ficou um pouco, assim, gemendo, sabe? Você via que ela não estava bem. E eu, mãe de primeira viagem, muito preocupada, resolvi levar ela para o hospital. Quando chegamos no hospital, a médica viu que não era cólica, que não estava com a barriga inchada e falou: mãezinha, a gente vai ter que fazer uma série de exames para saber o que sua filha tem. Realmente bem ela não está. Mas a gente também não sabe o que é. A febre não tem nenhum indício de que possa ser uma infecção, alguma coisa. Vamos averiguar. E aí fizeram exame de sangue, exame de urina e resolveram fazer um raio-x para ver se não podia ser pneumonia. Pelo fato dela estar gemendo e assim com um pouquinho de falta de ar, enfim. E aí quando eles fizeram esse raio-x, eles identificaram que a minha filha ela tinha uma hérnia diafragmática, que nada mais é do que um buraco no diafragma, onde todos os órgãos da parte de baixo do diafragma entram para dentro do tórax. Ou seja, todo o intestino da minha filha estava dentro do tórax, né? E com isso, um pulmão dela não desenvolveu e ela estava nesse momento com muita falta de ar. E aí eu lembro que na hora que a médica me falou isso, enfim, eu fiquei assustada, mas até então eu não sabia a gravidade que era essa hérnia. E ela falou comigo assim: olha, eu fico muito assustada de saber que a sua filha nasceu com isso e nunca não demonstrou nada que ela tinha isso. Como assim? Eu falei: olha, doutora, todas as ultras que eu fiz eram perfeitas, ela nasceu perfeita, nenhum médico detectou nada no hospital, ela teve alta normal. E realmente, eu não sei, ela sempre mamou normal, se desenvolveu normal, ia no pediatra todo mês, o pediatra fazia a ausculta pulmonar dela e tudo normal. Então, assim, eu sinceramente não sabia. E aí ela falou: então nós temos um problema aí, porque a sua filha ela tá com uma forte falta de ar, nós vamos precisar entubar ela agora e sedar ela, porque se a gente ficar mais um pouco com ela do jeito que ela tá, ela vai dar uma parada respiratória e nós vamos perder a sua filha. E aí, naquele momento, eu já entrei em pânico e nem sabia que o pior ainda estava por vir, né? E ela falou: e isso é um caso cirúrgico gravíssimo, que eu nunca vi na idade que a sua filha tá, uma criança operar esse tipo de hérnia. Normalmente, é operado assim que nasce. E a probabilidade da criança sobreviver é muito pouca. Então, eu não sei te dizer como vai ser, mas assim, esteja preparada para o pior. E aí, na hora que ela falou isso comigo, meu chão abriu, a minha alma saiu do corpo, eu não estava mais ali. E eu sei que eu entrei em desespero. Beijinho pra Jana, acabou de entrar aí, a Janaína. Enfim, e aí eu lembro que nesse momento a minha filha foi transferida, né, pro Rio, pro Pronto Baby, para um hospital que era especialista nesse tipo de situação. Minha filha já ficou internada lá também. Pois é. E aí eu lembro que eu tava assim, totalmente sem saber o que ia acontecer com a minha filha. Com muita esperança de que o Senhor ia curar, porque ela era um sonho que Deus tinha me dado já há muitos anos atrás, esse desejo de ser mãe de menina. E eu achava assim, bom, o fato dele ter me dado a Helena foi uma realização de um sonho, então ele não vai tirar minha filha agora. Eu ainda tenho muito caminho de mãe para perseguir, né? E eu lembro que nesse processo, enquanto ela ainda estava bem, a gente comprou um apartamento e a chave do apartamento foi entregue. E aí a gente foi para receber as chaves, eu, meu marido e a Helena. E eu lembro que quando eu entrei no apartamento pela primeira vez, eu pensei assim: esse apartamento é da minha filha. A minha filha tem direito. O João Miguel não, porque ele não é filho. Então perceba que aquela ferida que foi feita no outro, que eu tomei para mim, me gerou uma amargura, me gerou um bloqueio que eu não conseguia aceitar coisas simples da vida, sabe? E comecei a ser egoísta nesse processo. E aí, voltando pro hospital, né, eu lembro que a gente ficou com a nossa filha internada de domingo para segunda. E na segunda-feira, a cirurgiã pediátrica passou lá, me explicou como que ia ser a cirurgia e tudo. Me deu muita esperança quando ela explicou. E eu tive certeza de que Deus ele ia curar a minha filha ali naquele hospital, através dessa cirurgia, que ela seria um testemunho que eu contaria para muitas pessoas.
E aí a minha filha precisou fazer uma tomografia para ver como que estavam, né, os órgãos alocados no tórax. E no processo da tomografia, minha filha veio a falecer. E aí, quando eu recebi a notícia que a minha filha tinha falecido, eu perdi o chão mais uma vez. Porque eu falei assim, peraí, deixa eu entender aqui uma coisa. O senhor me deu a minha filha e agora o senhor foi e levou a minha filha. Por quê? Qual é o propósito disso? O senhor podia ter curado a minha filha. E se o senhor curasse a minha filha, olha que testemunho bonito. Quantas pessoas não iriam se converter a esse Deus, sabe? E no momento eu fiquei um pouquinho revoltada pela situação e não pelo fato de Deus ter levado a minha filha. E aí eu lembro que Deus, ele foi muito curto e grosso comigo e ele falou assim, se eu tivesse curado a sua filha, você teria sim um milagre para contar, que a sua filha foi curada, de uma coisa que teoricamente não tinha como, né? Mas eu levei a sua filha e agora você vai ter muitos outros milagres para contar. E na hora que Deus falou aquilo comigo, eu não entendi. E, na verdade, eu nem aceitei muito também, porque eu pensei assim, não é justo Deus levar a minha filha para eu ter milagres para os outros para contar. Ela era minha filha, sabe? Ela era o meu sonho. E aí, eu lembro que eu vim para casa, eu optei por não ver a minha filha morta, por não ir no enterro da minha filha, porque eu queria guardar na minha memória a imagem da minha filha sorrindo para mim todos os dias de manhã, da minha filha gargalhando pela primeira vez para mim, sabe? E são memórias que, graças a Deus, eu guardo e até hoje eu escuto o som da gargalhada dela em alguns momentos. Inclusive, hoje está fazendo 5 meses que ela faleceu. Nossa! E quando eu vi a data, porque na quarentena a gente fica um pouco perdido, quando eu vi a data eu falei, não tinha um dia mais especial para eu falar sobre ela de uma forma especial. Porque eu entendo que tudo que tem acontecido agora na minha vida, depois que a minha filha voltou para a casa de Deus, voltou para casa, né? Tudo que tem acontecido, eu entendo que faz parte dela, né? É como se fosse uma pedrinha na coroa dela, sabe? E aí, o que acontece? Eu vim para casa, fiquei dopada alguns dias, com muitos calmantes que eu tomava, né? As pessoas iam me dando. E para mim foi bom nesse momento. Eu não escolhi tomar os calmantes, eles me davam. Mas para mim foi bom desligar nesses dias. A minha filha foi enterrada na terça-feira de manhã, se eu não me engano, às 11 horas. E quando eu acordei de uma desses calmantes que eu tinha tomado, eu lembro que eu peguei o celular e tinha uma mensagem da ex-mulher do meu marido pra mim, no meu celular. E na hora que eu olhei aquilo, foi, sem brincadeira, uma das mensagens mais bonitas que eu recebi de todas as pessoas que me mandou mensagem. A dela foi uma das mais bonitas, porque eu pude sentir verdade na mensagem dela. Não que nas outras eu não sentisse, mas na dela eu senti. E ela dizia na mensagem que tinha ficado sabendo o que tinha acontecido e que naquele momento ela entendia que eu e o Wanderson éramos as únicas pessoas que não merecíamos estar passando por aquilo. E que quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem um pouco. E que ela estava muito sensibilizada com aquilo, que ela queria deixar os sentimentos dela, um abraço, enfim. E quando eu li aquela mensagem naquele momento, eu olhei para minha sogra e falei com a minha sogra assim, faz um favor para mim, liga para ela e pede para ela vir aqui hoje, que eu quero falar com ela. E aí a minha sogra ficou assustada, porque ninguém esperava aquela reação minha, né? E também ninguém sabia o que eu ia falar com ela. As pessoas podiam ter pensado assim, caramba, a Fernanda vai aloprar, vai ser agora que a Fernanda vai botar tudo isso para fora de uma forma negativa e tal. E o mais interessante disso tudo é que ela prontamente atendeu ao pedido e veio. Sabe? Eu acho que se fosse eu ia falar assim, não, vamos esperar passar mais um pouquinho, quando ela estiver melhor eu vou. Não, ela prontamente atendeu e veio até a minha casa. E quando ela chegou na minha casa, eu lembro perfeitamente que eu chamei ela para vir até o quarto. E ela veio com a filhinha dela, que na época tinha 9 meses, agora já tem 1 aninho e pouquinho. E uma das coisas que eu mais amava fazer com a minha filha era amamentar. Assim, quem presenciou todo esse processo com a minha filha e eu, sabe disso, sabe? Que eu lutei muito para conseguir amamentar exclusivamente e tal. E aí, quando ela chegou com a filhinha dela nos braços, aquilo para mim já foi um baque, né? Já foi um choque. E aí eu lembro que a filhinha dela começou a chorar e a minha sogra falou, me dá ela que eu vou ficar lá fora para vocês poderem conversar melhor. E ela falou assim, não tem como, porque ela não fica com ninguém, mas eu vou dar um mamazinho para ela e ela vai ficar quietinha. E aí ela começou a amamentar a filha dela na minha frente. E naquele momento eu falei, caramba, Deus,
o Senhor está testando a minha fé mais uma vez, mas tudo bem, eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder porque eu sei que o Senhor não levou a minha filha em vão, e se eu continuei, também não é em vão. Então, aí comecei a falar com ela. Eu falei, olha, eu te chamei aqui hoje porque eu queria, primeiro de tudo, te pedir perdão. Te pedir perdão porque em algumas vezes, para não dizer muitas vezes, eu desejei muito mal a você, eu falei coisas que ninguém merece que alguém fale isso. Eu desejei a sua morte algumas vezes, porque ela tinha uma ferida, ou tem uma ferida no estômago, que muitas vezes ela vai parar no hospital por conta dessa ferida. E quando eu ficava sabendo que ela ia parar no hospital por essa ferida, eu falava, tomara que morra. Entendeu? E aí eu pedi perdão a ela por isso e falei com ela que também perdoava ela por tudo que ela tinha feito, né? Tanto com meu marido e acabou respingando em mim, como para atrapalhar o nosso relacionamento mesmo. E ela começou a chorar, um choro até então suave, né? De emoção, acredito, porque eu acho que é muito bom, né? Você ser liberto, assim, desse peso. Porque a falta de perdão e né, a retenção de perdão acaba te gerando um peso, né? Quem aqui tem esse bloqueio em perdoar alguém ou de pedir perdão a alguém, sabe como que isso te causa esse peso. Todos os dias você lembra daquilo. Quando você lembra daquilo, aquilo te fere, te machuca, te faz se sentir mal. E quando eu vi as lágrimas dela, eu pude perceber que ela estava começando a se desfazer daquele peso que prendia ela de uma certa forma. E aí eu lembro que eu virei para ela e falei assim, eu queria te pedir mais um favor. Hoje eu não tenho mais a minha filha aqui para poder dar para ela todo o amor que eu gostaria de dar e tá preso aqui. E eu não tenho mais ninguém para dar. Porque esse amor é um amor de mãe para filho. E um dia eu vou ter outros filhos, se Deus quiser, e eu vou poder dar esse amor. Mas hoje ele tá preso aqui. Eu queria minha filha mais um pouquinho e eu não tenho. Você tem ainda o João Miguel. Então eu gostaria que você pudesse aproveitar essa oportunidade que Deus te deu de ser mãe, sabe? E porque hoje a minha sogra é quem cria o João Miguel. E eu falei pra ela, falei, sabe, corre atrás do tempo perdido, seu filho ainda é uma criança, ele precisa da figura de mãe. E aí, conforme eu fui falando isso com ela, eu percebi que as lágrimas foram ficando mais pesadas, sabe? Então, assim, eu creio que a sementinha foi lançada. Mas o mais bonito disso foi que o meu marido estava junto comigo na hora, ele ficou em silêncio esse processo todo. E era uma coisa que me preocupava muito, porque eu sabia que ele precisava liberar esse perdão por conta da vida espiritual dele. Porque ele muitas vezes falava comigo assim, eu tenho certeza que se eu morrer hoje eu vou pro inferno, porque eu não consigo perdoar ela. A minha vontade é de, sei lá, de matar, ou se eu descubro que ela morreu hoje pra mim, eu daria uma festa. Ele falava comigo, sabe? E eu comecei a me sentir muito culpada, porque eu sabia que muito disso foi culpa minha. Porque eu alimentava isso nele, sabe? E aí eu lembro que quando eu terminei de falar isso, ela chorando e tal, ele virou e falou assim, eu também quero falar. Quando ele falou isso, eu senti um gelo assim dentro de mim, sabe? E ele começou a falar, ele olhou pra ela e falou assim, eu também quero te pedir perdão. E eu achei bonito isso, porque a princípio ele deveria falar, eu também te perdoo, né? Porque ele foi o afetado. Mas ele começou com, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque eu também desejei muitas vezes que você morresse e dizia que festejaria por isso. Mas eu quero te dizer também que eu te perdoo pelo João Miguel não ser o meu filho, mas eu tenho ele como meu filho, eu quero ter ele como meu filho. E isso é muito bonito, né? E aí eu comecei a perceber que as lágrimas dela começaram a rolar desesperadamente. E naquele momento eu entendi que um ciclo estava sendo fechado para outro começar. E não só para mim, como para o meu marido, como para ela também. Eu entendi que ela precisava daquele perdão, entendeu? E ela precisava também que ele aceitasse o pedido de perdão que ela já tinha feito, mas a gente não acreditava nisso, sabe? E eu percebi que ela chorou muito e aquele peso foi tirado de nós ali naquele momento, sabe? Foi um mover muito bonito. Eu entendi que o Espírito Santo ele estava ali se fazendo presente naquele momento. E para mim o mais bonito foi que quando eu gerei esse perdão sobre a vida dela e esse pedido de perdão, tudo aquilo que eu sentia de negativo do João Miguel foi quebrado, Gi. É uma coisa assim que eu falo, chega a me arrepia. Porque eu lembro que um dia depois o João Miguel veio com a minha sogra nos visitar novamente. E quando ele chegou, ele veio, me abraçou e falou, oi mãe.
E foi a primeira vez que ele me chamou de mãe. Meu Depois de tudo isso. Deus do céu! E quando ele me chamou de mãe, a minha sogra olhou pra ele e, tipo, fez uma cara de tipo assim, não chama ela de mãe porque ela não gosta. Porque todo mundo sabia disso. E na hora que ele olhou o olhar da minha sogra, ele ficou meio sem graça, aí eu virei pra ele e falei assim, quando você me chama de mãe, você me chama porque você quer chamar ou porque alguém mandou você me chamar de mãe? Ele falou, não, eu te chamo de mãe porque eu quero te chamar de mãe. Você casou com meu pai, você também é um pouco minha mãe. Aí eu falei, então a partir de hoje você pode me chamar de mãe a hora que você quiser. E eu comecei a sentir por ele, de novo, um amor de filho que eu senti lá atrás, quando eu ainda não sabia que ele não era filho do meu marido. E naquele momento, aquele ciclo foi quebrado e foi iniciado um novo ciclo. Quando ele vinha até a nossa casa, me fazia muito mal. E hoje receber o João Miguel na nossa casa, para mim é uma alegria. Porque eu entendo que foi um mover muito bonito, sabe? E que isso foi necessário. E quando eu penso que eu não acho que a minha filha teve que morrer para isso. Eu não acho, de verdade que eu não acho. Mas eu acho que a minha filha veio para me mostrar um amor que eu não conhecia. E que eu era capaz de dar esse amor para o João Miguel. E que eu era capaz de dar esse amor para a mãe do João Miguel. Porque eu lembro que quando as pessoas falavam que perdoar é você conviver, sim, dependendo da situação, eu não aceitava. Eu achava que eu até poderia vir a perdoar, mas que eu nunca ia querer conviver com ela. E hoje, Gi, eu te falo com o meu coração aberto. Se ela precisar de mim para qualquer coisa, eu estou disposta a ajudar. Se for necessário colocar ela na minha casa, por exemplo, vou fazer uma comemoração de aniversário para o Miguel e quero convidar ela, vai ser um prazer receber ela na minha casa. Eu te falo isso de coração. Deus sabe que eu não minto nesse sentido. Eu não tô aqui fazendo graça porque as pessoas estão me assistindo, sabe? É uma coisa verdadeira. Só que isso me preocupava em relação ao meu marido. Porque eu pensava assim, eu preciso saber se ele realmente perdoou de coração ou se foi só uma emoção do momento. E para eu saber, eu perguntei e eu precisava de uma resposta que me fizesse entender que isso realmente aconteceu também na vida dele. E eu perguntei, eu falei, como que você sabe que você perdoou ela de verdade? Aí ele olhou para mim e falou, porque se hoje ela precisar de mim para qualquer coisa, eu sou capaz de ajudar. Antes não. Então, para mim, isso aí já foi a prova viva de que sim. E eu confio nisso, sabe? Eu conheço meu marido como a palma da minha mão e eu sei que realmente houve esse perdão. E aí, eu comecei a perceber que isso é muito possível, sabe? A gente perdoar. Aí muitas pessoas podem falar, mas no teu caso foi fácil, porque não foi com você. Mas foi com o meu marido, e ele também pôde perdoar, né? Eu imagino que para ele deve ter sido uma barra muito grande, e você perdoar é como se você estivesse dizendo assim, caraca, eu fui feito de otário, né? Eu fui o corno da situação, por assim dizer, mas eu escolhi perdoar, e o mais bonito, ele escolheu continuar sendo o pai do Miguel. O Miguel ainda não sabe dessa história, porque a gente entende que ele ainda é novo para isso, para de repente entender, né? Mas o meu marido diz que futuramente ele vai contar, mas antes a gente dizia que a gente ia contar para poder ferir a mãe. Pra, tipo assim, a gente mostrar pra ele que ela não prestava, sabe? E hoje a gente já pensa em fazer totalmente diferente. Surgiu em nós o desejo de pedir perdão também pra ele, pro Miguel. Eu, principalmente, preciso disso. Eu tô esperando, porque eu sei que o Espírito Santo ele tá preparando esse momento. Que eu vou pedir esse perdão e eu creio que muitas coisas ainda vão ser restauradas a partir disso. Mas a gente sentiu o desejo de trazer a mãe dele até a nossa casa, se ela assim quiser. E ela e o Miguel, num momento particular dos dois, a gente tentar gerar isso também na vida deles. De um pedido de perdão, de uma quebra de alguma coisa, sabe? Vocês serem mediadores entre mãe e filho, né? Isso. Porque a gente entende que isso vai ser muito importante, tanto para o Miguel quanto para ela. Porque depois eu parei para analisar e pensei, se o Miguel foi vítima, foi o acaso de uma traição, né? Ela estava traindo o meu marido na época, como o marido dela. Traição, fruto de uma traição. Pode ser que ela também tenha algum bloqueio em relação ao filho por isso. Eu não sei, eu nunca conversei com ela sobre isso. Mas eu fiquei imaginando. Poxa, foi uma criança que ela não desejou.
foi uma criança que trouxe para ela muitas situações negativas, de vergonha, de humilhação, né? De sentimentos ruins. Então, eu não sei até que ponto isso também pode ter bloqueado ela em relação ao filho, a ponto dela não querer estar com ele e de abrir mão de que uma outra pessoa criasse ele. Você entende? Então, eu não sei até que ponto ela também precisa disso com o filho. E eu acho que essa mediação que a gente pode fazer, eu e o meu esposo, seria muito importante para mostrar para ela que a gente está junto com ela nessa. Que a gente quer restaurar não só a nossa vida, mas a vida do Miguel, sabe? Para que ele cresça uma criança sem traumas, sem feridas, para que ele possa entender que, por mais que isso tenha acontecido na vida dele, ele é uma criança amada e ele tem duas mães, na verdade três, que ele tem ela, tem a minha sogra e tem a mim. Sabe? E que ele vai ter um pai que vai amar ele incondicionalmente, mesmo não sendo pai, né? Porque o pai mesmo de verdade, a gente nem sabe quem é. E também a gente não faz questão de saber, porque eu entendo que se o... Pode falar. Um dia você pode também ser mediadora dele também entrar em contato com o pai, porque isso é importante para qualquer criança, Sim. Porque ele é praticamente metade adotado. Sim. Metade adotado. Então, agora sim, uma informação para todos vocês, caso vocês conheçam alguma criança adotada, ou seja, a própria criança adotada, ou adulto adotado. Teve uma adulta que acabou de falar, que abriu o coração para a gente no começo da nossa live, dizendo que ela descobriu há pouco tempo que o pai dela não é pai dela. E ela disse que esse desafio de perdoar está sendo diário, está sendo uma coisa, está sendo um desafio para ela. Ela escreveu aqui no começo. E eu, quando eu atendo também pessoas que passaram por essa situação, que foram adotadas e que tem muita raiva da mãe que é biológica, do pai biológico, ou enfim, quando eu falo isso, quando eu tenho contato com isso, a primeira coisa que eu falo é assim, quando você estiver pronto ou pronta, se dê o direito, sim, de conhecer quem te gerou, porque o sêmen e o óvulo deram certo porque tinha coisa boa ali. Tinha algum tipo de desejo da sua existência. Porque biologicamente, quando existe raiva, ódio, essas coisas assim, não vem. A pessoa pode estar até fértil, mas não vai dar certo. Ou então a pessoa não está, eu quero muito engravidar. E eu não consigo. Quando ela vai para o meu consultório, ou então vai fazer algum tipo de curso de cura na igreja, ela descobre, uau, no fundo, eu tinha um bloqueio sobre isso, Sim. Eu tinha medo, insegurança, eu achava que eu não seria capaz de ser mãe, agora eu entendo porque... Então, nada é por acaso. Não. Sem julgamento. Não vamos nos julgar e muito menos julgar o outro. Eu sei que isso é difícil, mas a gente pode pelo menos dar o primeiro passo. Então, se esse menino vier a notícia, né, tal positiva, se esforce sim de ser mais uma vez uma mediadora e falar assim, olha, ele é seu pai. Ele talvez nem soubesse que você existisse. E se ele soubesse, ele não deu conta, ele ficou com medo, ele teve suas inseguranças, a não ser que ele seja uma pessoa nociva, um assassino, um traficante. Aí a gente realmente melhor a gente manter distância, porque pode fazer mal de verdade. Mas se a pessoa é uma pessoa normal e que errou lá atrás, da mesma maneira que você teve a sua chance de ressignificar a sua história, de ser perdoada e de perdoar, essa pessoa também merece essa oportunidade. Sim. Então, vai ser uma coisa muito curativa, viu? Para todos vocês. Na verdade, o que acontece? Eu nunca fui contra isso, né? Na época, a gente até chegou a procurar o suposto pai, que a gente também não sabe se a mãe disse que era. E, na verdade, era um dos amigos do meu esposo na época. Eles eram amigos, entendeu? E aí, quando meu esposo foi questionar ele, ele falou que ele não era o pai, coisa nenhuma, e que não quis. Mas ele já tinha uma outra família, com outros filhos também. Eu não sei, pode ser, né, que ele tenha ficado assustado com isso tudo, de repente, atrapalhar a vida dele. Mas, assim, eu hoje em dia, depois que eu comecei a entender essa questão do perdão, que da mesma forma que às vezes a gente também fere o outro, a gente tem que saber olhar todos os lados da situação, né? Eu não julgo o fato dele, de repente, ter tentado abafar essa história e não ter assumido porque perderia o casamento, né? Enfim. Mas eu entendo que
um dia isso pode vir a acontecer sim, e se o Miguel precisar, eu com certeza, e eu tenho certeza que o meu marido, ele acabou de entrar, inclusive, meu marido, te amo, eu acho que sim, que a gente conseguiria mediar isso. E isso que você está falando em relação a pai, a mãe, do óvulo, do espermatozoide, isso é muito sério. Porque quando a gente, enquanto criança mesmo, né, o que o pai e a mãe têm para acrescentar no caráter, na pessoa da criança, é muito importante. Eu também tinha um bloqueio muito grande com meu pai. Os meus pais são separados e desde que eu tinha 6 anos de idade, e assim, eu presenciei algumas brigas do meu pai com a minha mãe. E a minha mãe não tem família. A minha avó morreu quando a minha mãe tinha 4 anos. Então o meu avô, ele não tinha condição de cuidar dos filhos, então ele infelizmente teve que dar os filhos, sabe? Para outras pessoas cuidarem, porque ele não tinha essa condição. E aí, o que ele fez? O que aconteceu? A minha mãe não tinha família. Então, quando ela se separou do meu pai, muito ferida, por traição, essas coisas, ela desabafava muito comigo. E isso é uma outra coisa que a gente precisa ter muito em mente. Você que é mãe, né, que tem os seus filhos, passa por alguma dificuldade no seu casamento com o seu marido, o que você não deve fazer nunca é falar mal do pai pro filho e vice-versa. Porque isso gerou em mim um bloqueio com meu pai, que foi algo assim louco. Eu não enxergava o meu pai como meu pai. Era tão sério que eu enxergava... O nome disso é alienação parental. Sim. É crime hoje em dia. Mas o meu pai, o que acontece? Ele era um pai presente, a gente ia os finais de semana pra casa dele e tal, mas eu não conseguia me sentir filha do meu pai. Porque eu achava que o fato dele ter ferido a minha mãe em algumas situações, isso, de uma certa forma, respingava em mim, sabe? Por eu amar tanto a minha mãe e achar que ela não merecesse passar por aquilo, eu não entendia que ele, como meu pai, poderia ter feito isso com ela. Então eu não, sabe, não conseguia perdoar ele pela minha mãe. E aí eu não enxergava o meu pai como pai. Eu enxergava os pais das minhas amigas como pai. Você adotava os pais das pessoas. Sim, era uma coisa horrorosa. Já fiz muito isso também. Nossa, mas era horroroso. Na verdade, eu tenho uma grande amiga que se chama Ravena, e o pai dela, o Edson, que até hoje eu chamo ele de pai. Mas é porque a gente foi... Eu praticamente passei a minha adolescência com eles, assim, sabe? Eles praticamente me adotaram. A Lélia também, uma mãe querida do meu coração. Mas eu tinha essa mania de adotar o pai das minhas amigas, sabe? E um belo dia eu entrei na oficina de cura interior da minha igreja, que é um curso, né, de cura. E aí eu entrei por conta da ex-mulher do meu marido, porque eu achava que eu precisava perdoar ela. Quando, na verdade, Deus me levou lá para que eu conseguisse perdoar o meu pai. Sim. E aí, num desses processos, eu lembro que a gente estava sem se falar, eu e o meu pai. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, eu queria conversar com você. E aí ele falou comigo assim, ok, eu passo na tua casa para te buscar daqui a 1 hora pra gente sair para jantar. Minha filha, eu fiquei, sabe, parece o primeiro encontro de adolescente quando vai namorar, primeiro encontro. Eu fiquei assim, porque eu nunca tinha vivido isso com meu pai. E eu sempre achei isso bonito. E aí eu lembro que meu pai chegou, me buscou, eu entrei no carro e meu pai foi me levando, mas ele não me falou onde ele ia me levar. E aí nós começamos a pegar a estrada. E aí na minha mente eu pensava assim, gente, meu pai vai me matar e vai me jogar dentro de uma vala. Porque eu não sabia pra onde a gente estava indo. Tu vê que coisa aloprada, né? Eu não conseguia enxergar ainda que ele me amava, sabe? E aí eu lembro que meu paizinho acabou de entrar. Te amo, pai. E aí eu lembro que ele gosta dessa história, por isso que ele entrou. E aí nós chegamos pra jantar. E aí foi lindo, porque assim, só eu e ele, sabe? E aí a gente começou a conversar e eu falei pra ele, olha, eu queria falar com você, botar pra fora tudo que me magoou e me chateou em relação a você até hoje. E comecei a falar, Gi, foi isso, foi isso, foi isso. Você fez isso, isso, isso com a minha mãe, fez comigo, parará, pererê, parará, parará. E meu pai calado me ouvindo. Ouvindo tudo. Aham, tudo bem. Quando eu acabei, ele olhou pra mim e falou assim, acabou? Eu falei, acabei. Me sentindo super leve. Aí ele olhou pra mim e falou assim, agora é minha vez. Aí eu, opa, como assim? Aí ele começou a falar. Pra falar, né? Exatamente. E aí ele começou a falar. E ele falou comigo. Muitas vezes eu também fui magoado quando você fez isso, isso e isso, quando você falava isso e isso, quando você deixava de falar isso e isso. E aí ele foi falando algumas coisas. E naquele momento eu entendi o que significa o espelho. É você saber que a pessoa vai te ferir, mas que você também vai ferir a pessoa.
entendeu? Então, quem sou eu para reter o perdão de alguém? Entendeu? Isso porque Deus me ensinou que eu não merecia e ele já morreu por mim lá naquela cruz, sem eu merecer absolutamente nada. Então, o perdão já foi dado lá, né? E depois, quem sou eu? Quando eu penso em outra pessoa, eu posso pensar que eu também estou ferindo outras pessoas, às vezes sem saber, com uma palavra, com um ato, com um gesto, né? Deixando de estar presente em alguma coisa. Então, o meu processo de perdão começou com o meu pai. E foi tão legal que eu lembro que quando eu consegui perdoar o meu pai, e eu contei isso para a liderança do curso, eles falaram comigo que a partir daquele momento, bênçãos estariam sendo derramadas sobre a minha vida, porque antes elas estavam retidas pelo fato de eu não conseguir enxergar o meu pai como pai. E a primeira das grandes bênçãos que isso aconteceu foi eu começar a enxergar Deus como um pai. Porque antes eu enxergava Deus como um Deus mau, que era um Deus que castigava, que possivelmente teria levado a minha filha porque eu pequei, sabe? E naquele momento eu comecei a enxergar Deus como um Deus bom, um Deus que me ama, que vai me corrigir sim, mas que vai me corrigir por amor, para que eu aprenda e não erre novamente naquilo. Então, depois que ele levou a minha filha, e isso continuou nesse processo, eu já pedi perdão ao meu esposo por eu ter sido uma esposa ruim, que tenha gerado nele toda aquela angústia, toda aquela questão de que, caramba, ele amava o filho, mas me amava e ficava no meio de nós dois. Então, eu pedi perdão ao meu esposo por isso também. E hoje, depois que aconteceu tudo isso, a primeira pessoa que eu consegui ligar para avisar que a minha filha tinha falecido foi o meu pai. O meu pai, na mesma hora, me encontrou, foi me buscar, ele me abraçou. E para mim foi um dos melhores abraços que eu recebi, porque foi um abraço do super-herói, sabe? Que eu sempre busquei e nunca tinha tido, até eu perdoar o meu pai. E a partir disso, todos os abraços que o meu pai me dá são abraços de super-herói. Eu lembro que quando fez, se eu não me engano... Tá acabando com a gente. Eu me lembro que quando fez 3 meses que a minha filha faleceu, eu acordei muito mal e eu corri. Meu pai estava sentado na sala, eu corri e falei com meu pai, me dá um abraço. Ele levantou e me abraçou. E naquele momento eu senti como se fosse Deus me abraçando, sabe? Porque o meu pai se tornou para mim o pai que eu sempre quis e eu não me permitia ter. Entendeu? E aí, enfim, hoje em dia eu sou louca no meu pai. As pessoas podem falar o que for. Até a minha mãe, se falar alguma coisa do meu pai hoje em dia, que também não fala mais, graças a Deus. Mas se falasse, eu consigo separar. Porque eu consigo separar o pai, meu pai, e o marido da minha mãe. Que foi marido da minha mãe. Entendeu? Sim. Então, hoje eu posso dizer que realmente o perdão é libertador. É essa palavra. Para mim é libertador. Você falou muito... Nossa, quero agradecer. Agradecer. A gente pode fazer mais lives. Podemos. Com outros temas. Você é um dom, né, que Deus te deu da palavra. Quero agradecer do fundo do coração de você ter dividido isso com a gente. Estou muito mexida. Eu estou recebendo WhatsApps aqui de pessoas falando assim, que live é essa? Com o bonequinho chorando. Então essas lágrimas que nós estamos, né, chorando, deixando cair, lágrimas de cura, né? Lágrimas de libertação. Eu tenho certeza que a gente está pegando carona com essa mulher. Carona porque... Minha mãezinha Lélia, ó. Essa daí é a esposa do Edson, meu paizinho e minha mãezinha. Tá falando, eu te amo. Eu também. Eu tenho certeza o quanto que nós somos agraciados por pegar carona com você, né? E que peguemos mesmo, assim, não tenhamos vergonha, né, de chorar, de acessar isso de verdade verdadeira e não assim, eu vou sair dessa live porque eu não tô aguentando, não. Não, fica, assiste de novo porque ela vai estar gravada, ela vai estar lá no canal do YouTube da Gisele Aguiar com Z, para você poder presentear essa live para quem você mais ama ou para quem você também precisa perdoar. Dê essa live como um cartão de visita. Tá vendo tudo que tá aí? Ó, eu tenho vontade de falar isso aí para você. Usa isso para a sua vida. E eu tô muito feliz, Fê, que você tá inscrita no meu curso do método Mediação Física Emocional, que tá gratuito.
Eu fiquei muito, muito feliz de você falar, eu tô matriculada, consegui. Né? As vagas acabaram em 4 dias, porém a plataforma aumentou mais, ela dobrou a capacidade de receber alunos por causa disso. E eu fiquei muito, muito feliz. Eu espero que se você foi inscrito, se você se inscreveu, não falte. Serão 7 aulas ao vivo. E essa pessoa maravilhosa vai estar presente lá nessa turma, passando coisas boas assim pra gente. E vai ser um curso para uso pessoal, tá? Depois ele tem até uma proposta do módulo 2 e 3 para ser uso profissional, mas inicialmente eu tô dando... eu falei, Fê, que eu fiquei tão enlouquecida nessa quarentena, no começo da quarentena, sem saber o que fazer da vida, profissionalmente falando, emocionalmente falando, que eu botei toda essa energia para fora, concentrei toda essa energia que estava confusa em colocar para fora aquilo que eu tinha medo, insegurança, vergonha, falta de capacidade. Eu falei assim, tanta gente que pede para eu poder falar o que eu faço, como eu faço, qual foi o caminho que eu segui para poder superar as minhas sombras, como você está contando pra gente, né? E tem gente falando que quer se inscrever. O link da inscrição tem no meu Facebook, pode botar no link da Fê, se a Fê permitir. Sim. Né, Fê? Coloca lá na sua bio, né? Assim que faz. E é gratuito, tem lá só uma lista de gentilezas, se você quiser fazer. E, assim, foi assim que eu coloquei. Foi num momento, assim, mesmo de... Meu Deus! E eu fui, pum, coloquei pra fora. E comecei, já tem 2 turmas. Uma se formou hoje nós concluímos. E a outra vai concluir segunda-feira, tá? Então, eu quero... Uma das alunas salvar a live aí, ó. Tá, vamos acabar. A Flávia, essa que falou agora, ela é uma das alunas e, nossa, estou muito grata por essa aluna me ensinar tanta coisa. Eu tenho certeza que eu vou estar muito mais aprendendo com todos vocês do que passando alguma coisa, como você, por exemplo. Mas é isso, né? A troca é exatamente isso. As minhas vivências vão ajudar alguém, mas eu tenho certeza que todo mundo aí tem alguma vivência para ajudar a gente. Porque a gente é um corpo, né? Cada um faz parte de um mecanismo desse corpo. E se você despertou vontade de contar alguma coisa da sua vida, manda um direct pra mim que eu tô aqui pra te ouvir, pra poder fazer todo mundo te ouvir também, tá? Um beijo, Fê, no coração. Fica com Deus. Muito obrigada, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, pode me mandar mensagenzinha também que eu respondo lá pra vocês. Ah, tá, vocês podem, por favor, tirar um print da gente, fazendo alguma coisa assim, e postar no stories de vocês, colocando o nosso Instagram e coloca também, faz a propaganda também do nosso curso, que é de mediação física e emocional, tá bom? Faz propaganda de coisa boa, que é bom. Esse momento tem muita notícia ruim todo dia. Isso aí, vamos verdade. espalhar nossa notícia boa. Um beijo. Gente, vamos lá fazer, gratidão, depois, hein? X! Já tirou? Já. Gente, tchau, muito obrigada. querido. Gratidão. Beijo, Giro.